Ah, tô gravando. Lisou agora. Vai lisou, você não tem que ver. Vou gravar e vou postar. Aí, tipo, começando o Triresponde, as pessoas ficam zoando. Agora eu vou começar a publicar tudo que me zoam aqui. Vim procurar aqui uma sala de reunião, um lugar vazio, porque senão o pessoal fica me zoando. Essa empresa cheia de criança aqui é difícil. Mas então, galera, desculpa minha cara de sono, desculpa se eu tiver meio... que nem agora, fica me dando uns fades de memória aí. Eu tô meio passado porque eu cheguei hoje cedo dos Estados Unidos. Vim direto aqui para Maismu para fazer um trabalho de consultoria aqui com o pessoal. E porque a gente estava numa feira, né? Quem estava acompanhando a gente aí no Stories viu que a gente fez alguns postzinhos, eu falei um pouco lá. Nessa que é uma das maiores feiras do mundo, se não a maior, no segmento de alimentos saudáveis, alimentos naturais. Ela chama Expo West, ela acontece na Califórnia, já deve estar na 10ª edição, conheci pessoas lá que já estão expondo há 10 anos, não sei nem quantas... Então, galera, chegando aqui já no Brasil, eu achei que o melhor fosse fazer um NutriResponde especial aí para falar para vocês um pouquinho mais sobre a feira. Então, o NutriResponde hoje é o NutriResponde especial Expo West. Então, para quem acompanhou a gente aí nesse final de semana no Stories, viu que eu fiz vários videozinhos, falei algumas coisas interessantes ali. Só que no final das contas eu vi que ou eu fazia Stories ou eu acompanhava a feira, tentava extrair o máximo possível da feira, conversando com os expositores e tudo mais. Então eu preferi fazer isso primeiro e tirar fotos de tudo que eu achei interessante para depois vir trazer para vocês aqui na forma de NutriResponde. Só que se eu for falar de tudo da feira, pessoal, tipo... Vou pegar um exemplo de feira grande, sei lá, uma feira que todo mundo já foi, né? Puta, bom, tentei pegar alguma feira aí como referência que todo mundo já tenha ido para poder falar de questão de tamanho, mas talvez uma feira que boa parte das pessoas que seguem a gente que tenha ido talvez seja a Naturaltech. Se não foram, tratem de ir esse ano, a Maismu vai estar lá, já vou até adiantando fazer propaganda. Mas para quem já foi algum tipo de exposição lá no pavilhão do AMB, imagina se um AMB vezes 3 e mais 2 do lado de fora. A feira é gigantesca, enorme a feira, em 3 dias de feira, passando 6 horas por dia lá, 7 horas em média por dia lá, não consegui ver tudo ainda. Então se for passar tudo pra vocês aqui, vai ficar cansativo, vai ficar um stories gigantesco. Então eu vou pegar duas tendências só em particular que eu vi lá que eu achei bem interessante, comentar elas, comentar o porquê delas. E daí se vocês gostarem, a gente faz uma pesquisazinha no final e vê se eu transformo isso em outros NutriResponde, dou um andamento nisso, faço tipo uma série especial, ou se a gente faz um vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, fechou? Mas de hoje, o que eu vou falar são de duas tendências que eu vi lá, que são os laticínios. Então uma das tendências que eu vi lá foi a grass-fed, tudo que é grass-fed, como é que eu pronuncio? Alimentado por grama. Alimentado por grama, assim, não, grass-fed, então essa tendência de grass-fed, e outra que nem é tendência, é uma coisa que é uma realidade já aqui, mas que a gente viu que lá nos Estados Unidos se replica muito, todas as marcas que fazem alimentos proteicos, alimentos com proteína, colocam sempre a quantidade de proteína entre 18 a 20. Alguns chegam até 25, 27, mas a maioria fica ali entre 18 e 24 gramas de proteína. A maioria 21, 22 gramas, que inclusive você vê isso na Maismu. E eu queria explicar para vocês de onde que vem isso, de onde que surgiu essa ideia de colocar esse tanto de proteína. Por que esse tanto? Então, primeiro tratando desse conceito de grass-fed, que é uma coisa que é uma tendência. Na verdade, você pega tudo que é de vaca, não só falando de dairy, né, que são os laticínios em geral, mas pensando também em carne de vaca, que seria de vacas cultivadas em pastagens livres. Grass-fed é alimentado por grama, vamos dizer assim, né? A tradução literal da coisa. Então teve essa exigência, teve essa demanda do consumidor, e a gente vê que as empresas estão cada vez mais adotando esse tipo de criação, e criou-se esse selo de garantia que a vaca foi criada solta, que ela foi no esqueminha de grass-fed. Você vê que tem ali, é um claim, que nem gluten-free, lactose-free, tem o grass-fed agora. Fora isso, então tem também essa questão da quantidade de proteína. De onde que surgiu isso, pessoal? Por que a maioria das marcas vão fazer um alimento proteico, elas têm colocado em torno de 18 a 22 gramas de proteína. Isso tem a ver principalmente com a quantidade que a gente tem capacidade para lidar com proteína por refeição. Não é nem questão de que a gente vai digerir, que ela vai ser excretada logo no intestino, mas não, é a quantidade que a gente consegue, na verdade, fixar. Os estudos que chegaram nessa quantidade de proteína mostraram o quanto que a gente conseguia guardar pra gente. Eles faziam isso marcando o nitrogênio, é uma coisa
complexa, mas é bem interessante de ver, assim. Então eles davam para os voluntários aquela quantidade de proteína, talvez 30, foram testar com 40, 50 gramas de proteína, e viram que a partir de um certo ponto ali, você atinge um platô, o resto você excreta. Então tem até um estudo mais recente, interessante, que mostrou que a capacidade rola até 30 para indivíduos fisicamente ativos, mas em média tem um outro estudo também, mais antigo, que eu gosto muito dele, que falou em até 25 para as pessoas fisicamente ativas. E no estudo, os voluntários tinham em média 85 quilos. Então, a coisa que a gente faz é fazer uma regrinha de 3 para as pessoas que a gente vai dar aquela refeição com proteína. Quanto que a pessoa pesa, pensando em massa magra. Então, as marcas que pensam em 18, 19 gramas estão pensando em um consumidor que não tenha lá 85 quilos. De repente, o público-alvo ali são mulheres, por isso chega nesse número. Ou chega até 22, 25 gramas, dependendo do objetivo ali do público final do produto. Por exemplo, se for marombeiro e tudo mais, né? Então, são duas formas que tem de você fazer isso na prática clínica nutricional. Duas formas de você contabilizar quanto que você vai acabar dando de proteína para aquele paciente. Você pode fazer gramas por quilo de peso numa oferta diária, como você pode pensar por refeição a quantidade que você vai dar. E pensar que não adianta, às vezes, você fazer 8, 9 refeições com 20 gramas de proteína. Não vai dar nem tempo de você ter digerido a última e você já está entregando outra. Então, assim, o espaçamento máximo que a gente consegue fazer, que aliás eu conheci pessoalmente o cientista que descobriu isso, vou até foto. Então foi até uma coisa que na oportunidade de ter conhecido ele, eu perguntei pra ele, pô, mas quantas infusões dessas proteínas você consegue fazer por dia, assim, sem uma acabar sobrecarregando a outra? Lógico que isso é muito individual, cada pessoa tem um tempo médio de esvaziamento gástrico ali, mas a resposta dele foi que no máximo 5 vezes, contando ainda uma refeição noturna, uma ceia, né? Então, é uma coisa para se pensar que depois, na hora que você vai fazer o cálculo, acaba até batendo muitas vezes com aquele 2,5, 2 gramas por quilo de peso que a gente quantidade de proteína, mas aí já acaba ficando uma coisa muito mais técnica, assim. É só mais para vocês entenderem como é que um estudo, como é que um cientista acabou influenciando toda uma indústria ali e todo um consumo alimentar. E eu achei isso muito interessante, foi uma coisa que eu filosofei lá na feira. Bom, se vocês gostaram, então, vou deixar aqui uma pesquisazinha e a gente continua nos próximos Nutri Responde falando sobre a feira. Eu eventualmente faço alguma coisa no YouTube. Se vocês acharam muito técnico, quiser que eu continue falando sobre outros assuntos aí, outras questões mais do dia a dia, assim, mais práticas, é só votar aí, tá? E a votação, vocês falam, depois no final a gente vê. E é isso, acho que é isso, pessoal. Vou tentar dormir porque andei dormindo muito mal esses dias dentro de avião aí. Até a próxima, galera. Valeu!